Bem-vindos ao canal do Grupo Socorrista Maria de Nazaré, que nos traz a oportunidade de refletirmos sobre os ensinos contidos no Evangelho segundo o Espiritismo, à luz dos nossos dias, à luz do nosso tempo. Hoje nós vamos dar continuidade ao capítulo 14, que tem como título Honra a teu pai e tua mãe, conversando sobre os itens 5 a 8. Mas antes, vamos nos ligar ao Mestre Jesus, o nosso Mestre tão amado, pedindo a Ele que nos envolva em seu amor e já nos sentindo abraçados por Ele. Vamos desejando que Ele possa iluminar as nossas mentes e os nossos corações para que possamos entender a sua lição contida neste Evangelho. Graças a Deus. Os itens 5 a 8 têm como título uma pergunta de Jesus que causou muita polêmica. Quem é minha mãe e quem são os meus irmãos? Essa passagem está contida nos evangelhos de Mateus e de Marcos, e os evangelistas relatam que Jesus estava falando à multidão, e sempre que Jesus falava, muitos se aglomeravam, queriam ver aquele mestre de luz e de amor. Então, ele falava em uma casa, a casa estava cheia, a parte de fora também estava lotada, e contam que a sua mãe e seus irmãos chegaram e buscavam por ele, mas não conseguiam entrar, e pediram para o chamar. E foram até Jesus e disseram: olha que tua mãe e teus irmãos te buscam aí fora. E ele respondeu dizendo: quem é minha mãe? E quem são os meus irmãos? E olhando para os discípulos que estavam sentados, o ouvindo, e aqueles que estavam ao seu redor, disse: eis aqui a minha mãe e os meus irmãos. Porque o que fizer a vontade de meu Pai que está nos céus é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Essas palavras foram motivo de escândalo para muitos e causaram e causam até hoje estranheza. Muitos dizem que Jesus estaria renegando a sua família e dessa maneira contradizendo a si mesmo, faltando com o amor e a caridade. Nós sabemos que toda a conduta, toda a vida do Mestre sempre foi pautada no amor. E assim o Evangelho segundo o Espiritismo, ele nos esclarece que se as palavras que se atribuem ao Mestre estão em desacordo com a lei de amor e caridade, ou é porque elas foram mal reproduzidas, mal interpretadas, ou porque não pertencem ao Mestre. Jesus sempre demonstrou ternura como filho, sempre atendeu aos pedidos de sua mãe. Então, semelhante pensamento, esse de que Jesus estaria renegando sua família, faltando com o amor e a caridade, não condiz com aquele mestre amoroso que nos recomendou o cumprimento do mandamento: honra a teu pai e tua mãe, e que nos disse também: ame ao vosso próximo como a vós mesmos. Nós devemos lembrar que Jesus, nos seus ensinos, usava de alegorias. Por isso, as palavras do Mestre não devem ser entendidas de forma literal, ao pé da letra, e sim, devemos buscar outro sentido, além das simples letras gravadas no papel. Sabemos também que o Mestre jamais perdia uma ocasião de nos ensinar. Por isso é certo pensarmos que ele se utilizou da chegada da sua família para mostrar para nós a diferença que há entre parentesco corporal e parentesco espiritual. Vocês sabiam que há diferença? E é isso que o item 8 vem nos trazer. O item 8 tem como título Parentesco corporal e espiritual. O Evangelho segundo o Espiritismo nos esclarece: os laços de sangue não estabelecem necessariamente os laços espirituais. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito, porque o espírito existia antes da formação do corpo. Assim, o pai não gera o espírito do filho, fornece-lhe apenas o envoltório corporal. O Livro dos Espíritos nos esclarece que os pais transmitem aos filhos quase sempre a semelhança física, o DNA, mas não a semelhança moral. Fornecem o material genético e o espírito que vai reencarnar orienta a organização deste material para a formação do novo corpo de acordo com as suas necessidades nessa nova encarnação. A semelhança moral que muitas vezes nós vemos entre pais e filhos é por serem espíritos simpáticos, atraídos pelas suas afinidades e suas inclinações.
Sabemos que os espíritos que se encarnam numa mesma família, sobretudo como parentes próximos, são espíritos simpáticos, ligados por relações anteriores, que se traduzem por sentimentos de afeição durante esta vida terrena. Mas sabemos também que podem acontecer de serem espíritos estranhos, inimigos, separados por antipatias anteriores, que se traduzem por seus antagonismos aqui na Terra, muitas vezes lhes servindo de prova ou de expiação. Emmanuel nos lembra que não existe acaso nos laços de parentela, porque nessas ligações consanguíneas funcionam sempre os princípios sutis das leis divinas. Então não existe acaso entre as relações de parentela. Por isso não é certo afirmarmos, como às vezes falamos, eu não mereço esse filho, não mereço esse marido, e essa sogra então só pode ter vindo para o endereço errado, não é assim que falamos? O que eu fiz para merecer esses parentes? Chico Xavier já nos lembra, nasceste no lar que precisavas. O fato do espírito não proceder do corpo, dos pais, não diminui em nada a importância da família carnal. Pode acontecer, por exemplo, de um espírito completamente estranho àquela família, um mau espírito, por exemplo, pedir para encarnar nessa família, para ter bons pais, para que esses pais possam lhe servir de guia, possam lhe ensinar o amor. Pode acontecer também de espíritos elevados pedirem para abrigar no seio familiar um grande inimigo do passado, para que através do amor que eles vão lhe dedicar nessa vida, eles possam transformar essa alma numa alma mais amorosa, aproximando-a de Deus. A família aparece então como o núcleo mais importante para a nossa evolução, uma verdadeira escola de almas. Assim, nós vamos vendo, o Evangelho nos mostra que os verdadeiros laços de família não são os da consanguinidade, os formados pela carga genética apenas, mas os da simpatia e da comunhão de pensamentos que unem os espíritos antes, durante e depois da encarnação. São os verdadeiros laços de amor. Com certeza, nós já vimos seres estranhos, nascidos de pais diferentes, de famílias diferentes, que se conhecem e se sentem mais irmãos do que se fossem irmãos pelo sangue. Eles se atraem, se procuram, se tornam amigos. Enquanto dois irmãos, nascidos numa mesma família, educados do mesmo jeito, podem repelir-se, podem odiar-se. E isso só pode ser entendido se nós considerarmos a pluralidade das existências tão bem explicada pela doutrina espírita. É a reencarnação que se apresenta com o propósito de reeducação dos espíritos, nos convidando a ampliar o sentimento de fraternidade e de amor. O Evangelho segundo o Espiritismo nos esclarece assim que há dois tipos de famílias: as famílias formadas pelos laços espirituais e as famílias formadas pelos laços corporais. As primeiras, ele nos diz, as formadas pelos laços espirituais, são duradouras. Os laços fortificam-se pela purificação dos sentimentos e se perpetuam no mundo dos espíritos através das diversas migrações da alma. Já as segundas, as famílias formadas pelos laços corporais, são frágeis como a matéria, extinguem-se com o tempo e muitas vezes se dissolvem nesta vida mesmo. É o caso que nós vemos de um irmão que não se dá com o irmão, odeia o próprio irmão, parentes que eram próximos e se afastam, nunca mais se veem, pais e filhos que convivem em eterno conflito, filhos que assassinam os pais, pais que assassinam os filhos. E corroborando com essa ideia de família espiritual e família corporal, Emmanuel sugere uma divisão entre família e parentela. E ele nos diz que família é o símbolo dos laços eternos do amor, não dos sentimentos de egoísmo e de posse, como nós dizemos às vezes, meu filho, meu marido, minha casa, minha família, mas os laços eternos do amor. E a parentela, ele nos diz que é aquele cadinho de lutas, por vezes duras, que nós conhecemos tão bem,
em que devemos diluir as imperfeições dos sentimentos, fundindo-os na liga divina do amor para a eternidade. Olha que lindo! Na família vamos purificando os sentimentos, fundindo-os na liga divina do amor. Foi o que Jesus quis dizer quando afirmou aos discípulos: eis a minha mãe e meus irmãos, ou seja, a minha família espiritual. Aquela família formada por laços espirituais, pois quem quer que faça a vontade do meu Pai que está nos céus é meu irmão, minha irmã e minha mãe, referindo-se assim à grande família universal, que um dia nos unirá a todos pelos laços do amor eterno. Emmanuel reconhece que a equipe familiar nem sempre é um jardim de flores. Nós sabemos bem. Às vezes é um espinheiro de preocupações e de angústias, exigindo de nós sacrifício, porque nem sempre na família encarnam os espíritos afins. Muitas vezes, ele nos diz, pela imposição da consanguinidade, grandes inimigos são obrigados ao abraço dioturno sob o mesmo teto. Olha só, muitas vezes na família, grandes inimigos do passado são obrigados ao abraço diário debaixo de um mesmo teto, a convivência mútua. E aí nós podemos pensar, isso é um castigo, mas não, porque a providência divina jamais nos castiga. Deus sempre nos corrige amando. É a misericórdia divina que se utiliza da instituição sagrada da família para que possamos reatar laços desfeitos pelo ódio, pelo rancor, pelo desejo de vingança em outros tempos. Então, desafetos de ontem reencontram-se hoje na parentela corporal, com o compromisso da renovação íntima, a fim de que no futuro, unidos pelo amor na família espiritual, eles possam caminhar de mãos dadas para Deus. E aí está o nosso desafio, ver a nossa família carnal como um hospital, onde devemos usar o perdão e o amor como remédios sempre. Por isso, Emmanuel nos diz, nós devemos nos manter vigilantes em relação aos nossos parentes, principalmente aqueles que nos são mais difíceis. Ele nos recomenda não sermos maledicentes, não usarmos da incompreensão para com a parentela, e estando em família, jamais esmorecermos na exemplificação do amor. Por isso, nunca resolver com impaciência, com violência, com desleixo, com agressão os nossos problemas familiares. O apóstolo Paulo nos diz que se falta o cuidado para com a família, estaremos negando a fé. Então, nós vamos vendo os nossos parentes de uma forma diferente, como espíritos unidos com a finalidade de reeducação. Os nossos parentes como obras de amor que Deus nos deu a realizar. Por isso, família nunca é problema, família é sempre solução. E se hoje viemos como pai, mãe, irmãos, cônjuges, é para que possamos depurar os nossos sentimentos, para que possamos aprender a amar. Então vamos ajudar com carinho, atendendo aos desígnios da verdadeira fraternidade. Emmanuel nos diz que somente adestrando paciência e compreensão, tolerância e bondade na praia estreita do lar, é que nos habilitaremos a servir com vitória no mar alto das grandes experiências. Então, se queremos fazer grandes coisas em nome de Jesus, temos que adestrar os nossos sentimentos. Quer dizer, repetir e repetir e repetir todos os dias, paciência e amor, para que um dia se formem hábitos, seja uma expressão natural do nosso ser. Há muitos que usam da responsabilidade para com a família para esconder o próprio egoísmo, virando as costas para as necessidades do próximo. Estão dizendo, se preocupando apenas com a minha família, com os meus. Hoje, a gente está passando por muitas dificuldades. Então, vamos minimizar um pouco esse apego obsessivo para com a nossa família e vamos olhar para o outro como uma grande família, a nossa família universal. Para Emmanuel, a família espiritual não é necessariamente a parentela, mas a parentela um dia vai se converter em família, se nós aprendermos a amar. Então, vamos pensar, se nós não conseguirmos amar 3 ou 4 dentro da nossa casa, como nós vamos amar ao próximo que nós nem conhecemos? Como vamos ascender no sentimento do amor?
E quando nós já estivermos melhores, mais amorosos para com a nossa família, para com a nossa parentela, vamos lembrar que a lição de Jesus é sempre um convite à prática do bem além da fronteira doméstica. Vamos lembrar da pergunta de Jesus: quem é minha mãe e quem são os meus irmãos? Nos convidando a enxergarmos a humanidade como a nossa grande família, necessitada do nosso carinho, do nosso cuidado, do nosso amor. Permaneça o amor fraternal, nos diz o apóstolo Paulo, porque esse é o amor que pulsará ao final em nossos corações, eternidade afora, como filhos de um mesmo Pai. Então vamos encerrando e eu vou desejando que um dia possamos nos sentir irmãos verdadeiros, unidos pelos laços do amor e da fraternidade, filhos de um mesmo Pai, pertencentes a essa grande família espiritual a que se refere Jesus nessa passagem evangélica. Que o Mestre nos abençoe, abençoe a nossa família. Graças a Deus.